Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje, para nós darmos sequência à nossa série Vacinando o Nosso Espírito, em que nós trazemos aí reflexões de André Luiz, que estão no livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier. Eu trouxe um tema deste livro que eu vou ilustrar primeiramente com uma história maravilhosa que vai dizer muito ao nosso coração, que também é psicografia do Chico, mas que é do espírito Neio Lúcio, que está no livro Alvorada Cristã. É um texto lindíssimo que se chama O Aprendiz Desapontado e que vai fazer a gente refletir um pouco sobre as questões que nos chegam no nosso dia a dia, como nós agimos com as questões e aquilo que desejamos para a nossa vida, que muitas vezes é incoerente com o nosso modo de agir. E nos conta Neio Lúcio, no texto O Aprendiz Desapontado, que um menino que desejava ardentemente residir no céu, numa bonita manhã, quando se encontrava no campo em companhia de um burro, recebeu a visita de um anjo. Reconheceu depressa o emissário de cima, o emissário dos céus, pelo sorriso bondoso e pela veste resplandecente. Alucinado de júbilo, o rapazinho gritou: Mensageiro de Jesus, eu quero paraíso. Que fazer para chegar até lá? E o anjo respondeu com gentileza: O primeiro caminho para o céu é a obediência, o segundo é o trabalho. O pequeno, que não parecia muito diligente, ficou ali pensativo, e o enviado de Deus então disse a ele: Venha a este campo a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá. Fixou o olhar mais docemente na criança e rogou: Queres ajudar-me a limpar o chão, carregando essas pedras para o fosso vizinho? E o menino respondeu: Eu não posso. Todavia, quando o emissário celeste se dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a transportar os calhaus, pacientemente, deixando a terra livre e agradável. E em seguida, o anjo passou a dar ordens de serviço em voz alta, mas o menino recusava-se a contribuir, enquanto o burro ia obedecendo. No instante de mover o arado, o rapazinho desfez-se em palavras feias, fugindo à colaboração. O burrinho, ali disciplinado, contudo, ajudou o quanto pôde em silêncio, sem reclamar. No momento de preparar a sementeira, verificou-se o mesmo quadro. O pequeno repousava e o burro trabalhava. Em todas as medidas iniciais da lavoura, o pesado animal agia cuidadosamente, colaborando eficientemente com o lavrador celeste. No entanto, o jovem, cheio de saúde e de leveza, permaneceu ali, amuado, a um canto, bravo, choramingando sem saber porquê e acusando não se sabe a quem. No fim do dia, o campo estava lindo. Canteiros bem desenhados surgiam ao centro, ladeados por fios de água benfeitora. As árvores, em derredor, pareciam orgulhosas de protegê-los. O vento deslizava tão manso que mais se assemelhava ao sopro divino cantando em campânulas no matagal. A lua apareceu espalhando imensa claridade. O anjo abraçou o obediente animal, agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o menino que o mensageiro se punha de volta, gritou ansioso: Anjo querido, eu quero seguir contigo, eu quero ir para o céu. O emissário divino respondeu, porém: Paraíso não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, aprende primeiramente a obedecer como burro, que soube receber a bênção da disciplina e o valor da educação. E assim esclarecendo, subiu para as estrelas, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida. Que história interessante, que história bonita que Neio Lúcio nos traz para reforçar aí o que ele chama de os caminhos, A fórmula para a gente conseguir conquistar aí um bom caminho para o céu. Em que ele fala, através dessa história, sobre a questão da obediência e do trabalho. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas questões ao longo da nossa vida. Aqui, nessa história, ela foi representada ali a necessidade da obediência e do trabalho naquela questão material mesmo, de criar aquele jardim, de preparar aquele campo e deixá-lo belo. Mas o nosso trabalho aqui no meio em que nós vivemos, ele vai muito além simplesmente de um trabalho material propriamente dito.
Essas palavras do Neio Lúcio fazem a gente pensar sim no nosso trabalho de ordem material, aquele que a gente faz para ganhar o dinheiro que vai dar o sustento nosso e da nossa família, mas faz a gente pensar também no trabalho que nos é destinado como habitantes do planeta em que vivemos e que temos sim o dever e a necessidade de colaborar para melhorar o meio em que a gente vive, né? Enquanto muitas vezes a gente se vê ali agindo que nem um menino. Enquanto o burrinho lá, aquele animalzinho que muitas vezes é desprezado, estava ali trabalhando quietinho, e ele, através do seu trabalho e da sua obediência ao anjo, criando um mundo melhor, a gente vê ali no outro canto o menino emburrado, bravo com o mundo, xingando, sabe-se lá quem, revoltado, sabe-se lá com quem e com o quê, mas não é abraçando a sua necessidade de trabalhar, não abraçando a sua responsabilidade perante a vida, que nesse conto é representada como a responsabilidade por criar aquele jardim bonito, aquele campo alegre e belo para aqueles que por ali passassem, né? E quantas vezes nós não agimos assim também, através da nossa revolta, da nossa desobediência, em que nós ficamos reclamando de tudo e de todos, reclamando do campo em que nós fomos colocados para trabalhar e para fazê-lo melhorar. E ao invés de ararmos esse campo, ao invés de florirmos esse campo, ao invés de trabalharmos nele para que ele melhore, nós ficamos ali reclamando, revoltados, sabe-se lá Deus com quem, revoltados com o mundo, e enquanto ficamos só reclamando, esquecemos do imperativo necessário de arar a terra em que nós fomos colocados, de preparar o campo que nós fomos colocados a trabalhar, de melhorar o meio em que nós vivemos. Então, quando a gente fala aqui sobre trabalho, vamos pensar também no nosso trabalho material, mas vamos pensar muito além dele também. Vamos pensar no trabalho em que nós somos convidados a fazer dia a dia para a melhoria, para a evolução do nosso planeta, que nós às vezes nos queixamos tanto que está ruim, que não está bom, mas a gente começa a pensar a partir disso. Qual é o meu dever perante a melhoria do planeta? Estou fazendo o que me cabe ou estou apenas reclamando, xingando, pondo a culpa no outro e esperando que o outro trabalhe e faça algo para melhorar o meio que eu estou vivendo, né? Sobre isso, sobre essa questão de dever e de trabalho, no livro Sinal Verde, que é o livro base aí das nossas reflexões, que nós intitulamos como Vacinando o Nosso Espírito, porque são atuações simples no nosso dia a dia e que auxiliam a gente a ter mais fortaleza, mais bom ânimo, a termos melhores energias e mais harmonia no nosso dia a dia. André Luiz vem falar sobre essa questão de dever e de trabalho. E ele fala o seguinte: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Então, a gente tem que começar a se questionar sobre isso. O meio em que eu vivo, o meio em que eu fui colocado, qual a obra que eu sou chamado a realizar aqui? O que eu sou convidado a fazer pela vida, através dos sinais que a vida dá, para melhorar o meio em que eu estou? É onde eu queria estar? Se não for, por quê? O que tem de errado com esse lugar? E o que eu posso fazer para colaborar? E muitas vezes nós nos confundimos, achando que para melhorar esse campo aí, a gente precisa começar a apontar aquilo que os outros não fazem. E enquanto apontamos a falta de trabalho dos outros, a gente esquece de fazer o nosso próprio. Então ele já começa a chamar a atenção aí sobre a necessidade de nós nos engajarmos aí no esforço em equipe na obra a realizar. Certo? E enquanto a gente vê pessoas que não se engajam, a gente não tem que ficar reclamando e brigando com elas, porque senão a gente vai estar fazendo igual. A gente deve sim fazer a nossa parte, que é isso que nos cabe e nos compete, convidando os outros através do nosso exemplo a fazer algo de bom. É interessante porque quando a gente fala isso e se lembra da história do Neio Lúcio,
Quando nós falamos no burrinho, o burro, ele é usado de uma maneira muito pejorativa e culturalmente na nossa sociedade, né? Quando você quer xingar alguém, você fala, nossa, mas é um burro e tal. E na história do Ney Lúcio, a gente vê ele modificado totalmente, né? O burrinho ali, que era o animal, não era usado de uma maneira pejorativa, muito pelo contrário, ele era um animalzinho que estava lá, dócil, obedecendo os comandos do alto e sem reclamar, fazendo o trabalho que era necessário naquele ambiente em que ele se encontrava. E ao lado do menino, que era alguém inteligente, que era alguém que podia fazer muito, ele foi quem fez mais, porque o menino não fez nada, o menino só reclamou e esperou o tempo passar. E na hora de pedir ali a sua ida até o céu, que é o que ele queria, o anjo falou, não, eu não posso te levar, você não fez o que te competia, quem fez tudo foi o nosso burrinho. Então, olha só como as coisas vão mudando de posição, vão mudando de lugar, né? E o André Luiz ele segue dizendo o seguinte: obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. E essa reflexão, meus amigos, é muito interessante porque nós muitas vezes temos olhos ali que nos impedem de ver pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a importância das pequenas tarefas que nos são dadas. E a gente às vezes se revolta e fala: não, mas quer que eu faça isso? Tem tanta coisa maior e melhor que eu posso fazer. E quando nós começamos a agir dessa forma, nós começamos a pôr para fora justamente essa nossa vaidade, esse nosso orgulho, e a gente começa a pensar: opa, para que eu estou aqui engajado neste trabalho? Porque eu quero massagear o meu ego, sendo um destaque, ou porque eu quero efetivamente colaborar para um mundo melhor, colaborar para situações melhores, colaborar para melhorar aquilo em que eu me engajei para fazer, né? Aquela situação, aquela vivência, aquela experiência. E aí ele lembra a gente disso. Quem faz as pequenas coisas com alegria está mostrando que realmente está ali para fazer o melhor. E espontaneamente vai angariando tarefas maiores aí para a sua vida, porque se mostrou fiel no pouco, né? E o André Luiz ele segue dizendo o seguinte, uma coisa que é muito interessante, uma reflexão muito bonita. Ele fala assim, ó, a câmera fotográfica nos retrata por fora. Quando eu tiro uma foto, eu consigo mostrar como eu sou por fora, o meu exterior. Mas o trabalho nos retrata por dentro. O André Luiz ele nos chama a atenção que o nosso trabalho, que é o modo como a gente age aí na nossa vida, que a gente trabalha modificando o meio em que nós vivemos, é o nosso retrato espiritual. Mostra quem nós somos no nosso íntimo, mostra quem nós somos realmente, falando, né? Aqui estamos ali. Ou seja, a gente começa a perceber que quando nós deixamos um rastro ruim ali ao nosso redor, naquilo que nos compete, nós estamos mostrando o nosso despreparo, a nossa desarmonia, nós estamos mostrando o nosso atraso espiritual. Ao passo que, quando nós fazemos com alegria, com amor, de uma maneira bem feita, que não precisa ser o perfeito, mas que eu dou o meu melhor naquilo que eu posso, porque errar é humano e nós estamos aqui para errar, aprender e nos modificarmos, evoluirmos. Então o problema não é errar, o problema é não agir da melhor maneira possível, não aprender com os nossos erros. Quando nós começamos a aprender e a frutificar, melhorando aí a nossa atuação ao nosso redor, a gente começa a melhorar esse nosso retrato espiritual. E a gente começa a ver, sim, da mesma forma que a foto mostra nosso retrato exterior, o nosso trabalho, a nossa atuação aí ao longo da nossa existência vai mostrar o nosso retrato por dentro, o retrato do nosso coração, o retrato da nossa alma. E o André Luiz ele segue dizendo: quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação.
Porque muitas vezes, meus amigos, nós vemos pessoas que não fazem o seu trabalho apontar aqueles que estão fazendo lindamente e falar que está só bajulando, que está só querendo, a gente fala puxar o saco de quem está ao redor, né? E muitas vezes o ataque da pessoa é como se fosse uma defesa para ela tentar justificar a falta de atuação dela, né? A falta de dedicação e de busca para se melhorar. Então, a gente tem que começar a entender que tudo bem, se falarem alguma coisa do nosso trabalho, se a gente tem certeza que está dando melhor, não tem problema. Vamos sempre pensar em como melhorar a nossa atuação, em como sermos promotores do bem, do amor, do belo no nosso caminho, ao nosso redor, melhorando o planeta em que nós vivemos, né? Qual não deve ser a alegria no plano espiritual, quando desencarnamos, de olharmos para trás da nossa jornada e podemos afirmar: olha, quando eu cheguei a essa experiência carnal, o meio em que eu vivia era de um jeito. Quando eu saí, ele estava modificado para melhor, porque eu me dediquei com todo o meu amor para me melhorar e dessa forma melhorar o mundo em que eu estava. Como deve ser grande a alegria do espírito que pode falar isso quando chega no plano espiritual, né? E para concluir esse trecho aí do André Luiz, ele diz: na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Que nós saibamos levar essa reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que nós saibamos extrapolá-la para além das paredes do nosso trabalho material, né, do trabalho que nos dá aí o salário, que sustenta as nossas necessidades materiais da nossa família. Que nós saibamos extrapolar esse trabalho para a nossa atuação no meio em que vivemos. E lembrando daquela passagem evangélica maravilhosa em que nós aprendemos que reconhece-se a árvore pelos frutos. Que nós busquemos sempre ser boas árvores e mostrar essa boa árvore que nós tentamos ser através de frutos cada vez melhores. Que nós saibamos, mesmo nos nossos erros, nos nossos tropeços e quedas, aprendermos com eles, nos levantarmos e caminharmos mais resolutos aí para melhorar o ambiente em que nós vivemos, para melhorar o nosso coração, felizes, porque cada queda traz uma lição e cada lição nos torna melhores na nossa jornada, no nosso caminhar no dia a dia. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.